Olá, amante do idioma, tudo bem com você? Bom, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a fonética do inglês, ou seja, os sons que essa língua produz. A primeira coisa que devemos estudar antes de qualquer coisa é os sons do idioma. Se você vai aprender inglês hoje, isso não é só inglês, tá? Qualquer idioma que você vai aprender, você tem que estudar primeiramente os sons. É a primeira coisa que você deve buscar. Por quê? Porque os sons do idioma, ele é muito importante porque nós produzimos sons na língua portuguesa, onde existem sons de outra língua, no caso do inglês, que são semelhantes aos sons do português, ou seja, são sons que sua língua já está acostumada a produzir, mas existem sons peculiares que seu idioma não produz, então você precisa adaptar. Então, nós vamos acompanhar nessa aula aqui e ver as peculiaridades do inglês e os sons que essa língua produz. Então, vamos lá, vamos entender aqui os sons do idioma. Veja só, nós temos aqui ó, o I, o U, o T, o CH, o H, o R, RL e o TH, ok? Então, o som do I. Como é que a gente vai pronunciar as palavras com I? O I no inglês você tem dois sons. Você tem o I e você tem o E. Não é I, mas é E. Você vai entender logo aqui, ó. Veja só. Então fica, por exemplo, essa palavra aqui, ó, like, que quer dizer gostar, tá? Like, idea, que é ideia, ok? Idea, alright? Já aqui, ó, nós temos o som de E. A gente não vai ter um som de I. Muita gente fala até errado, fala big, né? Não é big, é big. Big. O som do I é de E, então fala big. E você não soa forte como se fosse um oxítono aqui, tá? Big, é big. Tem que ter essa fechada, big, né? Aqui, ó, aqui tem duas formas, né? Você pode pronunciar live ou live, tá? Se você pronuncia live, aí é ao vivo, quer dizer algo que é ao vivo. Se você pronuncia live, aí você tem uma ideia de residir, né, de morar, viver, se torna um verbo, tá? Live. Então lembre disso, quando você pronuncia live, é viver, morar. Quando você pronuncia live, é ao vivo, ok? Mas não fala live, é live. Às vezes acontece deixa eu pôr aqui, de cometer esse erro de pronúncia, falar live é esse aqui, ó, é esse verbo. Então por isso é importante conhecer os sons, para não estar falando isso aqui no lugar disso. Às vezes você quer falar, eu moro em Moscou, por exemplo. Então aí a pessoa, I live in Moscow. Aí você está dizendo que você deixa, né? Você parte de Moscou. Mas o morar é live, não é live, é live. Live é isso aqui, tá? O EA que vai ter esse som de I e dois E, né? Geralmente quando você tem dois E também, você vai ter um som de I. Mas o I não tem som de I, ele tem som de E. Então fica live, ó, live. Mesma coisa aqui, ó, lista é list, tá? Não é list, é list, ok? Link não é link, é link, né? Que é linkar, ok? Juntar, unir, essa ideia aqui, tá? Seguindo aqui a gente tem o som do U, também tem dois sons, né? O U ele tem som de U e ele tem um som de A. Por exemplo, quando você tem a consoante N mais I, geralmente vai ser pronunciada assim, a unidade, unit, universidade, university, único, unique, ok? Mas palavras como, por exemplo, ugly, que é feio, tá? Ugly significa feio. Ugly, ó, fala ugly. Bug, né, que vem de inseto. E lump, tá? Lump significa bloco. Lump também é o verbo agregar, tá? Fala lump, tá? Lump tem outros significados variados, né? Mas essa é a ideia. Ugly, bug e lump. Alright? Então, o U vai ter esse som de A ou U, ok? University, unit, university, unique, e aqui né? Ugly, bug, lump. Então, vai ter esses dois sons possíveis do U. O T, ele tem um som de T mesmo, mas é aquele T pernambucano, por exemplo. As pessoas falam muito assim, ó, teacher, teacher. Não é teacher, é teacher, tá? Teacher. Então, o som é assim, teacher, tip, title. Ó o som do I de novo, T com T, ó, não é tip, é tip.
não é title, é title, ok? Então, ó, teacher, tip, title, ok? Professor, aqui tip pode ser dica, né? Tip também tem outros significados, tá? Mas temos title também, que é título, alright? O CH, ele tem um som de cha, che, chi, cho, chu. Então, fica chocolate, China, Champions League, ok? Chocolate, China, né? Liga dos Campeões, Champions League. Então vai ter esse som de cha, che, chi, cho, chu, alright? O H, ele tem um som de R. O H também tem dois sons possíveis. Ele tem um som de R, tá? Ha, ré, ri, ro, ru. Então nós temos head, que quer dizer cabeça, hair, que quer dizer cabelo, tá? E hotel, que é hotel. Então fala hotel, right? E aqui nós temos o exemplo de o H mudo, no caso honest. Tá? O H aqui não vai ser o som de R, né? Então, honest. E aqui honor, né? Que é honra. Honesto e honra. Então, honest e honor, que é honra. Então o H ele tem esses dois sons. Ele tem um som de R, né? Ha, ré, ri, ro, ru. E o H também ele pode ser mudo. Então fica honest e honor, que é os exemplos aqui que estão aqui, tá ok? O R ele tem um som de ra, ré, ri, ro, ru, né? Tem esse som de ra, ré, ri, ro, ru. Não vai ter aquele som de ha, ré, ri, ro, ru. Esse som quem tem é o H. Então, por exemplo, o R é ra, ré, ri, ro, ru. Aqui a gente tem rolled, read, ride, read. O R, quando ele está entre uma vogal e uma consoante, aí ele já tem aquele som de R. Aqui se soa assim, R, ok? Por exemplo, Lord, ele soa R, né? Lord, e aqui Nordic, né? Quer dizer senhor, Nordic quer dizer nórdico. E aqui é robot, né? Que é robô, red, vermelho, muita gente fala red, mas quando você fala red, você está falando cabeça, porque o H ele tem som de R. O R não tem esse som de R, o R tem som de ré, né? Ra, ré, ri, ro, ru. Então fica red. Tem um exercício que você pode fazer que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pode falar desse jeito. Então é red, não é head, tá? Então vermelho é red, cabeça head, right? Ó, ride, ride, ok? Ride, carona. Read, que é ler, né? O verbo ler. E aqui a gente tem senhor, né? O som do R com R, com essa ideia de você soar a consoante com um R, R, desse jeito. Lord, Nordic, ok? Então, a gente seguindo aqui, temos o R com o L. Esse som vai ser a mistura do R, só que você vai fazer aquela coisa do L, né? Vai pronunciar o som do L no final, que tem esse som de L. De L mesmo, no caso, L. Só que aí você faz com R junto. Então fica Arl, Arl, ok? Fica desse jeito. É como se você estivesse meio que vomitando. Então fica girl, tem que fazer isso, tá? Girl, world, tá? E derivados como girlfriend e worldwide, right? Worldwide, worldwide. O que é que acontece? Geralmente as pessoas do sudoeste aqui do Brasil, elas têm mais facilidade para pronunciar esse som. Por quê? Porque não é um som, apesar de que a gente pronuncia na nossa língua portuguesa, mas o pessoal do sudeste, né, São Paulo, Minas, eles têm, centro-oeste também, eles têm essa coisa de falar puxado, eles puxam mais o R. Por exemplo, porta, carteira, enfermeira, essas coisas assim. O caipira ele ainda puxa bem mais, então é bem forte mesmo. Carteira, porta, tá? Então essa é um dos conselhos que eu dou, né? Se você quer pronunciar bem essas palavras, girl, não é girl, é girl, tá? World, tem que fazer isso. Os paulistas, mineiros vão ter mais facilidades com isso aqui, né? E também o pessoal do Centro-Oeste, Mato Grosso, vai ter muito mais facilidade do que o pessoal de outras regiões, pelo fato de falarem já com esse sotaque, né? Porta, carteira, verdade, então soa bem forte, verdade, carteira, entendeu? Então a ideia é essa, você fazer para pronunciar esse som, pegar essa ideia aí do pessoal que fala já desse jeito, que soa assim, entendeu? O som do R, labor,
esse labor, cantor, né? Vai falar mais assim. Então, esse é o som do R do inglês. É o mesmo som que o paulistano ele fala, o pessoal também do sudoeste, aí sudoeste, centro-oeste também vai pronunciar bem essas palavras aqui, ok? Vai ter mais facilidade. O pessoal da outra região tem que adaptar, porque não é toda a região do Brasil que pronuncia, que tem esse som, né? Que tem esse sotaque. E aí tem que adaptar, alright? E por fim nós temos aqui o som do TH. O TH é um dos sons mais difíceis de pronunciar, apesar de que algumas pessoas, né, que têm a língua pegada conseguem falar assim, desse jeito, assim, sabe? Então tem algumas pessoas que conseguem, por ter essa deficiência, acaba ajudando a pessoa a pronunciar esses sons dessa maneira. Então tem exercícios que você pode estar fazendo, por exemplo, Sansão tomou sopa de massa, né? Sansão tomou sopa de massa. O som do TH ele tem esse som, sa, sé, si, só, su, né? Sa, sé, si, só, su. Sa, sé, si, só, su. Então assim você pronuncia o som do TH, sa, sé, si, só, su. Então, por exemplo, think, né, que é pensar. Think, thin, coisa, thin, tá? Throw, arremessar, throw. E with, né? With, que quer dizer, é a preposição com, ok? E aqui, né, eu não dei o significado, deixa eu só botar aqui, ó. Girl é garota, né? World é mundo. Muita gente... Por que a pronúncia também é algo que você tem que treinar? Porque, por exemplo, ó, tem muita gente que fala assim, ó. Botar essas duas palavrinhas aqui, né? Aqui é palavra e aqui é mundo. Só que aqui você fala word. Word, normal, word. E aí, aqui muitas vezes as pessoas não conseguem pronunciar. Aqui tem que falar world, world. Então é diferente de você falar word e world, ok? E isso tem que treinar, porque senão você vai falar mundo com a ideia de palavra. Ao invés de falar mundo, tá falando palavra. Então tem que treinar isso aqui, tá? Então, como eu falei, aqui é garota, mundo, girlfriend. Girlfriend quer dizer namorada. Worldwide quer dizer de âmbito mundial. Worldwide. Worldwide, alright? Então, aqui é só significado que eu não tinha dado. E o som do TH é dessa forma que você vai pronunciar. Think, thin, throw, with. Ok? Ó. Tem que colocar... Tem gente que coloca a língua no céu da boca, eu já coloco mais entre os dentes, né? Sa, sé, si, só, su. Então, fica dessa forma. Esse som também ele pode ser vibrado, tá? Tipo, thin, né? Tem gente que fala za, zé, zi, só, zu, né? Vibrando. Não tem problema também não. Mas eu gosto de falar sem vibração. Então, fica think, thin, throw e with. Esse som realmente tem que treinar, né? Sansão tomou sopa de massa, porque esses sons que a língua da gente não está acostumada a pronunciar, imagina você que já tem anos falando português e aí tem que encarar o inglês. Não dá de um dia para a noite, né? Você está falando há mais de anos português e de um dia para a noite você adaptar esse som que você nunca usou na sua vida, né? Não é de um dia para a noite, mas é possível, né? Com técnica, com repetição. Não tem mistério com relação à pronúncia, né? Com relação a isso aqui. Pega essa ideia, né? E coloque em prática. Tem que treinar, tem que falar sozinho, sabe? Tem que fazer exercícios. Sansão tomou sopa de massa. With, até você soar corretamente, entendeu? Chegar mais próximo possível. Think, thin. Então, tem que treinar mesmo. E também tem muitos recursos, né, que a gente pode utilizar, até o próprio Google Tradutor também, né, para a gente ouvir a pronúncia. Hoje você tem formas aí, dicionários que você ouve a pronúncia, você pode até colocar no modo ali, né, que chama de tartaruga, que pronuncia bem mais lento, e aí você tentar imitar ali para chegar ao som e se ouvir, né, tentar treinar, fazer isso aí para poder você conseguir obter esses sons que são tão importantes para a pronúncia e para poder melhorar a comunicação. Então é isso, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula. See you next time, guys. Bye bye.